Ok, pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, isso aqui é um assunto que vai introduzir para vocês o conceito do que é MIDI, tá certo? A gente vai começar aqui falando sobre algoritmos e vai terminar falando sobre MIDI. Ok, então, eu acho que vocês ouvem bastante, né, essa palavra algoritmo por aí. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir, por exemplo, falar sobre os algoritmos do Facebook, os algoritmos do Google, os algoritmos do Instagram, ou coisas desse tipo, né? Mas o que são exatamente esses algoritmos? Então vamos tentar compreender um pouquinho do que se trata este assunto. Um algoritmo é um conjunto de instruções que a gente dá para o computador. É simples, é mais simples do que parece, tá certo? O computador realiza tarefas, né? Como você sabe. Como é que o computador consegue realizar essas tarefas? Ele apenas executa instruções. O computador não adivinha nada, o computador não infere, ele não faz inferências. Na verdade, há uma discussão sobre máquinas de inferências, mas isso é em outro contexto. O computador ele só faz executar aquilo que a gente manda. Então o segredo está na maneira como a gente vai mandar ele fazer as coisas, tá certo? Cada instrução deve ser específica e bem delimitada. Você não pode mandar para o computador uma instrução bem ampla que ele não vai conseguir resolver. O que você tem que entender quando está fazendo um algoritmo é explicar um pedacinho só do que ele tem que fazer. Então você, na verdade, se a tarefa é muito complexa, você divide essa tarefa em diversas instruções. A menor instrução possível é que você vai dar, né? Como eu estou querendo dizer aqui nesse momento. Essas podem fazer parte de coleções maiores de instruções. Essas instruções podem ser escritas por humanos em textos. Você pode escrever um software, por exemplo, num editor de texto simples. No bloco de notas do seu computador, do seu Windows, dá para escrever um programa. É claro que você usaria muitas e muitas horas para poder escrever cada linha de código, cada linha de comando para um computador no seu bloco de notas. Além disso, você precisaria converter isso para zeros em uns. Existem diferentes linguagens de programação. Tá certo? Então a gente está falando aqui, eu estou falando com vocês em português, é óbvio. Mas a maneira como a gente fala para o computador também influencia da mesma forma que tem diferenças quando a gente fala em português, né? Eu já falei até para vocês esse exemplo, que é o de, por exemplo, quando eu digo assim, eu tive uma ideia, ou eu tenho uma ideia em português, eu digo nessa ordem, mas se eu for falar em inglês, por exemplo, ou o contrário, vamos pensar no eu não tenho ideia, na negativa, porque tem uma palavra a mais. Se eu digo assim para você, eu não tenho ideia, ou eu não faço ideia, é do jeito que a gente fala aqui em português, né? Nessa ordem. Mas se eu chego em inglês e digo I have no idea, eu estou dizendo eu tenho, se formos manter uma coerência, digamos assim, de ordem, né, das palavras, eu estou dizendo em português eu tenho não ideia. É diferente, né? Só que a gente quer dizer com isso a mesma coisa. Então, existem diversas maneiras para a gente poder falar a mesma coisa. E assim como existem também diversas línguas no mundo para poder dizer a mesma coisa, eu posso dizer para abrir uma porta ou fechar uma porta em qualquer língua do mundo, não é? E cada uma vai ter sua maneira de fazer isso e não é diferente com programação. Existem diversas linguagens de programação, como eu já falei naquela aula introdutória sobre ontologia, não é? E depois que todas as instruções estão escritas, é necessário convertê-las em zeros e uns. Por quê? Porque somente assim o computador consegue resolver ou consegue executar essas tarefas. O computador não entende, na verdade, as palavras como a gente entende. Essas palavras, como eu estou falando, essas linguagens, são maneiras para seres humanos, na verdade, saberem ler e saberem o que está acontecendo. Saberem dar comandos para o computador. Mas depois existe um mecanismo, digamos assim, é quase um software também, né, chamado parser. Ele converte isso, ele converte qualquer coisa que a gente queira dizer para o computador
nessas linguagens em zeros e uns, em sequências de zeros e uns. E essas sequências são aquilo que efetivamente o computador vai ler. Né? Para você ter uma ideia, o 0 e o 1 representam a maneira mais simples de pensar matematicamente num 0 e num 1. O uso disso é se dizer, quando o computador quer dizer, por exemplo, vou falar esse exemplo da porta, né? A porta está aberta ou está fechada? Se ela estiver aberta, eu escrevo 1. Se ela estiver fechada, eu escrevo 0. Pronto. Então, a porta só pode estar ou aberta ou fechada, ou 0 ou 1. Para o computador, pouco importa se ela vai estar meio aberta, né? Não existe isso para ele. Se ela não está fechada, ela está aberta. Então só existem duas condições aí. Então ele resume isso daí para poder entender isso aí que eu estou explicando de uma maneira bem corrida e bem simplista até. Tá bom? Bom, eu acho que daqui já dá para a gente passar. Eu vou dar um exemplo de um programa escrito numa linguagem chamada MQL5, que é o que eu tenho aqui em casa, tá certo? Eu vou aqui fazer um Alt Tab para poder chegar nele. Pronto, tá aqui, ó, Meta Editor. Eu não sei se você consegue enxergar bem. Isso daqui é um programa que eu escrevi. Isso aqui é um software que eu escrevi, na verdade. E isso daqui é uma linguagem, e para que eu possa escrever isso, para que eu possa chegar a esse resultado, eu tive que estudar essa linguagem, né, e escrever cada uma dessas expressões que parecem ser diferentes. As expressões estão com cores diferentes, né? A maioria das palavras aqui são em inglês, é óbvio, né, porque a maioria das linguagens também são em inglês, porque é uma linguagem mais universal. Existem linguagens de programação também em português, tá certo? Mas essa daqui, ela é em inglês e ela é específica para construir robozinhos para o mercado financeiro. Olha só, né? Isso daqui, claro, eu não estou mexendo com dinheiro de verdade, senão eu iria à falência, né? Mas o que eu fiz aqui, isso aqui foi nas férias, faz um bom tempo que eu não mexo com programação, mas o que eu fiz aqui, essa camada de instrução aqui, todas essas instruções que eu estou mostrando aqui para vocês, foram feitas para que um robozinho pudesse atuar no mercado financeiro, no mercado de ações, aquele negócio dos gráficos das ações e tal, para poder saber se eu tivesse executado a minha estratégia com o robô, ele teria ganho ou perdido muito dinheiro, né? Bom, isso daqui é uma linguagem, então o que parece um software aqui, né? Na verdade é um editor também de texto. Eu posso escrever aqui coisas normais. Olha, G, H, J, K, L, C cedilha. Pronto, escrevi tudo aqui. O C cedilha ficou numa cor diferente porque não tem C cedilha nessa linguagem. Então ele está me dizendo aqui já que eu tenho um erro aqui. Isso daqui chama-se um editor, no caso é um meta-editor. É um local onde eu escrevo os códigos do robozinho que eu quero, do meu programa, na verdade, e eu posso colocar aqui os parâmetros que eu quiser, e ele, se eu tiver coisas erradas, se eu estiver escrevendo algo errado, ele vai ficar em cores que vão destacar, ele vai me dizer, tá certo? Então, e esse botãozinho que está aqui em cima, que eu não vou apertar ele aqui agora não, mas ele está dizendo que compilar é justamente quando eu acabo de escrever o meu código, eu chego aqui e clico em compilar e ele vai traduzir isso para zeros e uns para que o computador consiga executar, tá certo? Não vou entrar aqui em detalhes porque não é uma aula de programação, né? Mas isso daqui é só para vocês poderem ter uma ideia de como um robozinho simples tem um monte de linhas. E esse robozinho daqui que eu fiz, ele não tem uma cara, ele não é bonitinho, não tem uma figurinha, não. É simplesmente um monte de instrução que eu dou para o computador. Agora, essas instruções são muitas porque elas são muito detalhadas para cada coisa. Eu não vou aqui explicar porque são coisas muito específicas do mercado financeiro. Eu teria que explicar primeiro o mercado financeiro para depois poder explicar isso daqui. Mas eu posso mostrar para vocês o resultado. O resultado é esse daqui, ó. Deixa eu ver se ele está Alt Tab. Pronto.
Aqui, ó. Esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico de ações, né? Esse gráfico aqui é o resultado, é o que dá para ver daquilo que eu coloquei lá daquela coleção de instruções. Então, isso daqui a gente chama por isso de interface. A palavra interface vai ser muito importante para a gente na compreensão daquilo que é tecnologia musical e na compreensão do mundo digital que a gente vive mesmo. Por exemplo, quando você mexe numa mesa de som, você está mexendo numa interface. É uma interface física, mas ainda assim é uma interface. Se eu tirar aquela capa da mesa de som e deixar só os fios, ela ainda é capaz de funcionar bem. Ela ainda é capaz de fazer tudo. A diferença é que eu não vou conseguir controlar bem aquilo, porque eu não tenho os meios, afinal de contas, eu não tenho, eu não vou saber quais são os fios que eu vou ter que mexer para poder fazer isso ou aquilo outro que eu queira fazer lá. Então, a mesa de som, com todos aqueles botões, todos aqueles pitocos, como a gente diz, né, como o Barreto costuma dizer para mim, que eu sou professor de pitoco, tudo aquilo é necessário para que a gente possa controlar a mesa de som. E no nosso caso aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, tudo que eu estou fazendo aqui no Meta Editor é necessário, olha, um monte de... É como se isso daqui fossem os fios dessa metáfora que eu estou usando da mesa de som. E todos esses fios, cada um deles é responsável por alguma coisa importante, algum aspecto importante naquela mesa de som cheia de pitoco. Então, isso daqui é que vai gerar, quando eu faço a compilação, vai gerar isso daqui tudo. Então, só para eu descrever a figura, não é? É um quadro preto. Na verdade, temos aqui, né, na tela do computador. Parece com um editor de Word, só que com umas três tabelas. Duas tabelas do lado, duas tabelas pequenas, né? Duas colunas, melhor dizendo. Do lado... e agora esqueci, direito e esquerdo. Esquerdo. E depois dessas tabelas que tem algum monte de controles, um monte de códigos, nomezinhos, que cada um tem uma... Isso aqui, por exemplo, aqui nesse mais à esquerda, né, nessa coluna mais à esquerda, quando eu mexo o cursor na parte mais central da tela, os números mudam, porque o meu cursor está mudando de posição. Então isso daqui tem a ver com as posições que eu estou fazendo e com essas coisinhas aqui que são chamadas de candles. Então, só voltando à descrição, tá certo? Eu sou péssimo com descrição, me perdoe, viu, Amanda? Mas vamos lá. No lado direito, perdão, esquerdo, extremo esquerdo, você tem uma coluna vertical com essas possibilidades, com esses nomezinhos, tudo em inglês, e números. Embaixo, isso na parte de cima. Na parte de baixo você tem códigos que são ABEV3, BBAS3, BBDC4. Isso aqui são os códigos das ações que tem um mercado financeiro, por exemplo, PETR4 é Petrobras. Aí aqui a gente tem os valores que ela estava, enfim, tem uma série de números que eu não vou explicar agora, mas na coluna do meio eu tenho um chamado navegador, né? Essa coluna aqui não é bem no meio, é mais do lado esquerdo, mas é uma coluna também pequena, e no navegador eu posso pegar esses elementos que estão aqui, que são tudo isso aqui é o que eu crio, né? O que tem nomes esse F é uma função, e eu crio matematicamente essas funções, e eu posso jogar aqui, como por exemplo essa grade que está aqui, essa grade que está na parte preta. E embaixo eu tenho esses robozinhos com um cap, que são justamente o nome dos robozinhos. E esse que eu coloquei agora foi Luna Hightech. Quer ver só? Não, foi meu SmartBot. O que está aqui agora? Deixa eu ver onde é que ele está. Meu SmartBot. Pronto. É esse robozinho daqui. Cada um desses daqui é um robô que eu criei com código, né? Criando códigos de comando nessa linguagem chamada MQL5. Tá certo? E no decorrer da tela, temos um quadrado imenso preto, que é a parte principal da tela, e é aqui que fica o gráfico. Esse gráfico tem uma grade branca, ela é tudo gradeada, como se fosse um alambrado, né? Essas gradezinhas, que é onde eu vou colocar aqui para cima e para baixo, subindo e descendo, olha,
os desenhozinhos dos candles do mercado financeiro, que é aquilo que parece um gráfico, parece aquele brinquedo, meu Deus, como é o nome? Montanha-russa. Pronto, parece uma montanha-russa no mercado financeiro e tal. E o que é que o meu robozinho faz? Basicamente, ele percebe quando é que está começando uma tendência e quando é que está terminando. E aí ele vai, quando ele tiver começando uma tendência e for para cima, ele vai comprar as ações. Quando a tendência parar, ele vai vender as ações. E aí a gente vai ver se isso vai dar lucro ou prejuízo no decorrer de algum tempo. Pode ser de meses, eu posso colocar como eu quiser. De qualquer forma, o que eu fiz aqui foi simplesmente escrever. É claro que eu sei a linguagem, né? Tem que saber a linguagem para poder fazer isso, mas o que eu fiz foi estabelecer parâmetros que, se eu colocar para uma outra pessoa que não entende de programação, não sabe linguagem de computador, mas sabe mexer com o mercado financeiro, essa pessoa vai poder mexer nos parâmetros do robô e fazer coisas que ela quiser. Claro que tem um grau de limitação, e esse grau de limitação é o código que eu mesmo escrevi, né? Eu não sou um expert em programação, eu não vivo disso, então é somente para estudar, é para poder avançar nos meus estudos de tecnologia, tá certo? Mas essa é uma linguagem que é específica para o mercado financeiro. Então essa aqui não serve para vocês. Inclusive eu vou voltar aqui agora para o slide. E agora que eu mostrei para vocês um exemplo de programas escritos em MQL5, assim, e aquele robozinho lá, ele atua no mercado em tempo real, ou seja, ele faz simulações, né? Como eu falei para vocês, eu não estou operando com dinheiro, é claro que não, nem tenho, mas ele faz as operações dele em tempo real. Então, enquanto a gente está aqui, por exemplo, enquanto estou gravando a aula, ele está lá operando, está trabalhando na internet sem precisar de mim. Isso é um grau de automação. A maneira como eu escrevi o código me permite fazer qualquer coisa e esquecer dele, deixar ele para lá, e ele vai fazer o trabalho dele sem precisar me consultar em nada. O nome disso é automação. Eu escrevi um autômato, né? Então, isso aí é um assunto da teoria matemática. Isso aí, se vocês quiserem estudar isso algum dia, vai ser quando fizerem mestrado ou doutorado nessa área. Não é nada para agora, tá certo? Não é nada para o que a gente está vendo aqui nesse momento. Bom, eu falei que aquela linguagem é uma linguagem para programação de mercado financeiro. E para música e para tecnologia musical. Existem linguagens que sejam assim específicas? Bom, existem. Existem alguns que são específicas e existem alguns que, embora não sejam específicas, são muito úteis. Por exemplo, C-Sound. Eu já mostrei para vocês também o C-Sound quando eu gravei a aula sobre ontologia. O C-Sound é específico para música. Eu não coloquei aqui também, mas eu poderia também colocar o Pure Date também, ou Pure Data, né? Em português, portuguesando quer dizer. Que é outra linguagem de programação que é especificamente para música. É para a gente pegar um som e fazer coisas com esse som. Eu posso fazer o que eu quiser. Imagine que... eu vou fazer aqui um trocadilho, mas a sua imaginação é o limite para aquilo que você pode fazer com os sons que você quiser. Se você estuda essa linguagem, entendeu? Então você pode fazer o som ficar como você quiser que ele fique. Tem que ter, claro, as pessoas mais criativas, elas conseguem fazer coisas impressionantes. Além do C-Sound e do Pure Date, Java é outra linguagem de programação bastante conhecida, não é só para músicos, mas também ela envolve música. O MATLAB também é outro exemplo de uma linguagem de programação. Na verdade, é uma linguagem muito utilizada para desenvolver coisas com o pessoal que estuda matemática, que estuda, por exemplo, um filtro, uma equalização chamada FFT, que é uma transformada rápida de Fourier, uma equação matemática, uma viagem matemática aí, tá certo? Mas o pessoal que usa matemática, que usa engenharia e tal, usa muito essa linguagem e também dá para fazer coisas com música nela. E a linguagem hoje mais popular, ou pelo menos é que está ficando mais popular e mais utilizada, é essa aí que é chamada de Python,
Então, se você quiser fazer por exemplo, um mestrado ou doutorado no exterior em tecnologia musical, provavelmente eles vão pedir que você chegue lá já sabendo programar Python. Então, e tudo isso daí, gente, praticamente todos eles, você pode aprender pela internet. Você pode aprender, se quiser mexer em alguma coisa dessas aí, pelo próprio YouTube. Tem um monte de canais que ensinam isso daí, tá certo? Bom, mas você já entendeu então até aqui que a linguagem de programação é uma linguagem como qualquer outra, que a gente dá instruções para o computador, mas como é que é mais ou menos essa instrução? Como se fosse em português, como é que seria? Eu coloquei aqui um exemplo, que você pode inclusive fazer aí, executar no seu computador. Então o exemplo é o seguinte: primeiro, clique no seu Google Chrome. Pronto, você clicou. Aí agora eu digo para você, vai aparecer uma página com o nome Google em um retângulo no centro. Esse é o segundo passo da instrução. Próximo passo, digite a palavra UFPE no retângulo. Eu vou assumir aqui que você já fez isso, tá certo? Depois eu digo para você, aperte a tecla Enter no seu teclado controlador. Aí depois eu coloco aqui, vai aparecer uma lista de hiperlinks. Eu poderia também aqui dizer hiperlink aí eu defini aqui o que é um hiperlink, tá certo? Que seria uma instrução ainda mais específica. Para quem não entende nada mesmo, então eu poderia até dizer, ou colocar uma imagem, no caso, porque isso aqui é uma instrução para seres humanos, né? Então, seguindo nas instruções, clique com o mouse no link do topo superior esquerdo da tela. E por fim, você acaba de entrar na página oficial da UFPE. Pronto, eu coloquei aqui uma série de instruções que podem levar uma pessoa até a página da UFPE. Né? Então é só a pessoa seguir essas instruções, esse grupo de instruções direitinho, que ela vai chegar na página da UFPE. Agora, é possível que aconteçam coisas que a gente não prevê aqui quando a gente está fazendo essa instrução, não é verdade? Então, mas e se a situação não ocorrer como previsto? Aí você pode acrescentar estruturas lógicas no seu código de instrução a fim de prever diferentes situações. Então, por exemplo, eu faço toda aquela instrução, aí eu digo no final, vou até voltar lá, ó, você acaba de entrar na página oficial da UFPE. Aí eu coloco depois disso, por exemplo, se você não conseguiu visualizar a página da UFPE, retorne a instrução número tal, número 3, por exemplo. Digite a palavra UFPE no retângulo, tal, pronto. E eu posso ali colocar um outro bloco de instruções para que eu possa corrigir isso daí, tá certo? Então imagine como um programa grande, ele tem milhares de códigos de linhas de comando. Porque ele tem que prever cada situação possível que dê errado. Né? Uma instrução pode conter estruturas condicionais capazes de prever diversas situações. O que são estruturas condicionais? É quando eu digo assim, por exemplo, faça isso. Se der certo, continue. Se não der certo, tente o outro jeito. E aí eu explico qual é o outro jeito depois. Então isso é uma condicional, né? Eu coloco condições para que a instrução seja realizada, né? Uma instrução pode até mesmo incorporar novas instruções, o que chamamos de aprendizagem de máquina. Então eu posso chegar para uma instrução e colocar, você pergunte para o usuário qual é a cor que ele mais gosta, por exemplo, e aí eu vou exibir somente uma cor de cada vez, mas ele vai votar, tá certo? Eu coloco lá um quadradinho com a cor azul, a cor branca, a cor vermelha e a cor amarela, por exemplo. Mas ele só tem espaço para mostrar uma cor de cada vez. Então eu digo, clique escolha a melhor cor para você. Aí o usuário vai clicar numa das cores. Ele vai clicar no azul, por exemplo, e vai abrir as 4 cores no local da azul. Aí ele vai clicar qual é a melhor para ele, qual é a que ele mais gosta. Tá certo? E aí eu digo para o computador, receba e guarde na memória a cor que o usuário clicou. E ele guardou na memória dele lá essa cor. E eu digo para o computador, agora tire a média de todas as instâncias, ou melhor, de todos os usuários até agora,
e coloque na cor principal de chamamento a cor que estiver ganhando. É uma instrução louca que eu estou fazendo aqui. E o computador vai lá e faz isso. Então ele vai aprendendo qual é a cor que ele vai mudar, que ele vai deixar lá. Ele não vai deixar a cor estática sempre. Ele não vai deixar sempre o azul. Se 100 pessoas fizeram um teste e 80 clicaram no branco, ele vai colocar lá o branco. Porque ele vai fazer a média das últimas pessoas, ele vai tirar essa média e vai dizer, não, a média, a média tem sido realmente a branca que está ganhando. Então ele coloca lá o branco. Então isso é uma maneira do computador aprender e fazer instruções. E quanto maior o número de situações que um algoritmo pode prever, maior o grau de automação desse algoritmo. Então, um algoritmo, quando a gente fala assim, que ele é muito inteligente, que ele é muito robusto, ele se livra de diversas situações, diversas. De maneira genérica, chamamos essa condição de inteligência artificial. Ela não é só isso, o que a gente chama de inteligência artificial, mas ela é principalmente isso. É um monte de instruções que o computador recebe e ele guarda todas essas instruções e ele prevê, são instruções tão detalhadas que ele prevê cada situação. E se ele tem uma situação completamente nova, que nem tem instrução para ele tem pelo menos uma instrução que vai dizer como é que ele vai aprender, explica para ele como é que ele vai aprender aquela nova habilidade, digamos assim, ou aquela nova situação. Então ele aprende novas situações. É assim, por exemplo, que aqueles robozinhos que limpam o chão, eles funcionam. O robozinho que limpa o chão, ele aprende situações novas à medida que tem obstáculos. Se tem um obstáculo, ele vai guardar aquilo na memória e da outra vez que ele for usado, ele vai testar para ver se aquele obstáculo ainda está lá. Se ainda tiver, ele aprendeu que aquele obstáculo não deve ser contornado. Então ele sai, faz a volta, enfim. Parece, quando a gente não está muito acostumado com o mundo digital de verdade, parece algo do outro mundo, parece algo difícil, parece algo que é praticamente impossível, mas não é. É muito mais simples do que vocês imaginam, essa coisa de inteligência artificial, tá certo? E, enfim, quanto mais automático fica a coisa, melhor é o algoritmo. Então, quando vocês, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Alexa, que é uma entidade, a gente chama de entidade mesmo, tá, gente? Não é nada com nenhuma religião afro, não. É que cada assistente de internet, a gente chama de internet ou de aparelhos eletrônicos, a gente chama de entidade. Temos, por exemplo, a inteligência artificial da Amazon, que é chamada de Alexa. Temos a inteligência artificial da... Eita, eu falei aqui, ela até ouviu. Temos a inteligência artificial do iPhone, que é chamada de Siri. Não é Siri ou Siri. Temos a inteligência artificial do Google, que eu não sei como é o nome. Mas cada uma dessas inteligências artificiais, elas são, digamos assim, entidades. E são algoritmos que são treinados para mais diversas situações. E outra coisa, quando a gente coloca essas instruções que fazem com que um algoritmo consiga aprender, né, essa aprendizagem de máquina, quanto mais instruções e quanto mais ele aprende, mais hábil ele fica. Então, por exemplo, foi quando aconteceu aquela coisa do o computador Deep Blue, há muitos anos atrás, venceu pela primeira vez o melhor jogador de xadrez do mundo. Né? Porque o jogador de xadrez sempre tinha situações que o computador não conhecia e ele sempre ganhava. E aí foi um fuzuê quando, pela primeira vez, o computador conseguiu superar, né? Conseguiu dar checkmate no jogador de xadrez. Só que as pessoas começaram a dizer que as máquinas iam superar os seres humanos e tal. Não é bem por aí, não. É simplesmente que eu prefiro pensar que aquele jogador, ele jogou com um monte de jogadores ao mesmo tempo, que deram instrução para aquele computador, e por isso esse monte de jogadores humanos é que ganhou, entenderam? Porque o computador fez, na verdade, realizar instruções. Agora, ele tem um grau de autonomia, um grau de automação, na verdade, por conta desse algoritmo que consegue prever
as mais diversas situações. E mesmo uma situação completamente nova, se o algoritmo é bem feito, com aprendizagem de máquina, ou deep learning, que é a maneira em inglês que a gente, dessa técnica de inteligência artificial, então o computador consegue guardar isso e usar e expandir, na verdade aprender com novas situações. Bom, seguindo, quando temos um volume muito grande de instruções que formatam algum tipo de uso, nós temos aquilo que chamamos de protocolo. Então, a internet é feita de protocolos. Quando você escreve, por exemplo, https://www. Aí você coloca o nome do endereço que você quer. Você está escrevendo um protocolo de localização, ou URL, Uniform Resource Locator, em inglês. Tá certo? O principal conjunto de protocolos da internet chama-se TCP/IP, que é Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Então, são protocolos que a gente usa. Então, quando você quiser, por exemplo, usar a internet, não adianta você começar de nenhuma outra forma, senão com esse protocolo. Um protocolo serve para formatar o uso de algum recurso. Tá certo? Como o nome diz aqui da URL, para uniformizar. Então, é como se eu coloco isso no início, eu estou dizendo para o computador que eu estou acessando um endereço na internet. Então o computador já sabe que eu estou usando um endereço na internet. E se eu não usar isso, eu não consigo acessar o endereço que eu quero. Tá certo? Então não é uma reza, não. É um protocolo. Né? Eu rezo porque as pessoas às vezes acham que é um mistério isso, basta, sei lá, fazer uma simpatia e acaba você entrando, né? As pessoas que não têm contato com a tecnologia acham que a coisa é meio mística, e quando na verdade não é muito lógica. Isso é um monte de texto, gente, é texto mesmo, pode ser escrito no papel, só que você levaria milhares de anos para escrever uma instrução relativamente simples, e o computador consegue ler isso de uma maneira muito mais rápida. É apenas isso, tá certo? Então, um exemplo de protocolo, ou seja, de um conjunto enorme de instruções que a gente pode dar para o computador e que a gente uniformiza, é a internet. Um outro exemplo é aquele que nos mais interessa nesse momento, MIDI. MIDI é um protocolo, e a gente vai ver isso